Nós chegamos até aqui com a compreensão ajustada de que nós somos sim únicos na nossa identidade absoluta e profunda. Porém, temos um propósito em comum pelo qual nós nos assemelhamos não só entre nós, mas diretamente com o Criador, que é a nossa predisposição a sermos esposo, fecundadores em todos os níveis e em tudo o que está à nossa volta. Porém, nós sabemos que ao abrir os nossos olhos em direção a quem quer que seja à nossa volta, mesmo entre os familiares mais próximos, talvez até entre gêmeos univitelinos, ditos idênticos, nós somos capazes, sem qualquer dificuldade, de identificar características, gênio, personalidade, emoções bastante diferentes. É esse o ponto em que nós queremos agora tocar e alinhar a compreensão para nos ajudar lá na frente com essa clareza sobre o que é único, o que é semelhante e o que nos diferencia, para podermos avançar de verdade e com segurança no que nos trará um casamento à prova de divórcio. E a condição, independentemente de sermos homens ou mulheres, de esposo forte, amado e exponencial. Essas diferenças que nós percebemos pelos olhos, que são palpáveis, que são materialmente, que são objetivamente perceptíveis, elas são fruto da nossa caminhada. O caminho pelo qual cada um de nós passou, passa e passará é justamente o elemento diferenciador das características que nós vemos em cada um de nós. Se você é uma pessoa com muitas experiências, nós perceberemos no seu jeito de falar, no seu próprio corpo, na sua personalidade, no seu relacionamento e nas suas mais variadas formas de expressão, uma característica própria de quem viveu muitas experiências. A grosso modo, é exatamente isso que acontece quando nós olhamos para uma pessoa idosa. O seu corpo revela não só o cansaço natural de qualquer pessoa idosa, mas pontos específicos que representam a atuação dela com descuido ou com o devido cuidado ao longo da sua vida. Talvez aqui caiba o exemplo da pessoa que tem o rosto queimado, manchado. Nós iremos perceber que provavelmente essa pessoa se expôs mais ao sol ao longo do tempo. Há pessoas que têm a pálpebra machucada, a pálpebra dos olhos caída. É uma característica de descuido com os olhos. Talvez uma exposição significativa a ambientes de poeira ou baixíssima umidade, ou talvez produtos, elementos químicos. Nós podemos perceber, de repente, uma pessoa que tenha fraturas nas pernas, nos braços, e por ali nós conseguimos identificar o tipo de atividade ou possíveis situações pelas quais ela passou. De maneira grosseira, é mais ou menos sobre isso. É mais ou menos assim que nós podemos identificar a pessoa e as diferenciações dela em razão das experiências que essa pessoa viveu. Nós podemos, então, ler as experiências pelas expressões que nós enxergamos hoje, como se nós tivéssemos uma noção de quem é aquela pessoa por um retrato, como nós também podemos, vendo, ouvindo, conhecendo as suas histórias, imaginar como se dará a expressão dela. Quando nós
Por exemplo, numa relação entre pais e filhos, observamos as atitudes continuadas do nosso filho e com essas atitudes nós podemos dar a ele uma mínima previsão de como estará o retrato dele lá na frente, positivo ou negativo, em razão das experiências que nós o vemos praticar neste momento. Esta é a forma que Deus, tendo nos criado com a autonomia de escolher sobre nós mesmos o nosso processo de desenvolvimento como co-criadores de nós próprios e do universo à nossa volta, moldarmos, através dessa liberdade que nos foi concedida, as nossas características, as nossas habilidades, os nossos potenciais. Por que essa compreensão é importante? É porque muitos de nós vêm de uma formação cultural religiosa em que não se dá com a devida grandeza a noção adequada da liberdade que nós temos sobre nós mesmos, que nos foi dada pelo Senhor da vida. É como a escola determinista pela qual o homem, o ser humano, a criatura, corresponde a uma linha bem definida previamente pela vontade de alguém, nesse caso o Criador, de seguir realizando passo a passo aquilo que já está previsto, sem a menor autonomia ou exercício da liberdade. O que nós aqui estamos propondo é a ideia de que você tem um livre arbítrio sobre as condições e experiências que você vive, tendo que responder sim a uma meta maior e alongada no tempo da imortalidade, em que você deverá chegar a um estado pleno de perfeição e autoidentificação com o Senhor da vida, da mesma forma que isso se dava no momento da sua criação. E após uma escolha por exercício da liberdade de se afastar dessa identidade com o Criador, você poderá, já tendo o exercício do conhecimento do bem e do mal, fazer esse trajeto de retorno, agora por escolha própria, agora por um exercício exaustivo, progressivo, de ir correspondendo às suas realidades com aquela identidade única e absoluta. Esse processo de retornar é um desvio longo, cansativo, bastante exaustivo, em que nós passamos por inúmeras situações específicas, objetivas, para nos moldarmos, para enfatizar a cada momento um dos aspectos que nós precisamos desenvolver dentro desse conjunto completo que representa a nossa identidade. Por isso nós dizemos que, como esposos que somos, nós nos assemelhamos à figura dada por Jesus do semeador na parábola do semeador. Quando nós nos propusemos a sair em busca de algo novo, sair em busca de experimentarmos novas circunstâncias, de colocarmos à prova aquilo que nós somos e acreditamos, a fim de demonstrar para nós mesmos que nós somos capazes de gerir as nossas próprias vontades em prol de uma meta maior, nós precisamos semear, nós precisamos produzir, nós precisamos criar, nós precisamos exercitar a nossa força e desenvolvê-la. E esse processo, como ele acontece com cada um de uma maneira única, em tempos diferentes, momentos, situações e com a participação de pessoas diferentes, então nós temos uma característica impressa em nós como um retrato que nos diferencia dos outros. É como então se nós disséssemos que é justamente a semeadura
que nós somos obrigados a fazer nesse processo de reconhecimento e desenvolvimento próprio que nos torna únicos. É bem claro que nós já somos únicos desde a nossa criação, mas a expressão única de nós mesmos, que nós percebemos desde o começo desse nosso capítulo, através dos exemplos que nós demos, das pessoas fraturadas, das pessoas machucadas, das pessoas adoentadas em alguma parte do seu corpo pelas experiências que passou, representam justamente a semeadura que cada um saiu a fazer e acabou machucando, fortalecendo, condicionando emoções, características psíquicas, espirituais e, principalmente e visivelmente, as físicas, de forma que nós nos percebamos assim tão diferentes. O que isso tem a ver com o nosso relacionamento para a continuidade da nossa reflexão e por que essa base fundamental agora é importante? Para que nós compreendamos e saibamos lidar com as diferenças como sendo momentos e circunstâncias diferentes que cada um de nós passou. Então, você, esposo, esposa, olhará para o seu companheiro e também para os seus filhos no lar como alguém que já passou ou não por uma parte do caminho pela qual você passou. Uma pessoa que viveu ou não experiências parecidas com aquelas que você viveu. Você respeita a identidade única do outro e você identifica as características que ele tem diferentes das suas, compreendendo que isso está relacionado com uma vivência dele, que em nada contraria aquilo que é essencial e absoluto desde a sua criação. São aspectos exteriores que importam em qualquer relação humana, mas que são exteriores e podem ser relevados, se nós assim entendermos da maneira adequada, para encaixarmos com um pequeno ajuste que a comunicação permitirá para termos uma boa relação de complementariedade. Aquilo que você viveu e eu ainda não vivi, complementa aquilo que eu vivi e aprendi em relação àquilo que você ainda não viveu e não aprendeu. E nós iremos procurar os pontos de complementariedade em vez de procurar os pontos de atrito. A vida e a existência é tão ampla, com tantas possibilidades de vivências específicas, que muito provavelmente nós encontraremos no mundo a pessoa com a qual nós iremos nos casar, sendo esta pessoa portadora de experiências completamente diferentes das nossas. Mesmo que tenhamos nascido no mesmo bairro e morado perto um dos outros e estudado na mesma escola durante toda a infância. É muito fácil encontrar diferenciações devido ao nível de especificidade na semeadura, nas experiências, no trajeto que cada um teve até o dia em que resolveram viver juntos. Se você entende isso, você senta com o outro com uma vontade extrema de fazer-se entender pela identidade única que vocês têm e que isso é um ponto de identificação e conciliação. Eu estou falando com alguém que é assim como eu sou, que vem em essência de onde eu venho e que vai em essência exatamente para onde eu vou. Porém, a conversa, o diálogo não se torna chato, entediante, enfadonho, justamente porque, apesar de sermos tão iguais, o que verdadeiramente aparece na nossa capacidade atual de percepção do que nós somos, que é muito limitada, são estas coisinhas específicas e pequenas que foram moldadas a partir das experiências diferentes. Então, olhe só,
Eu convivo com alguém com uma certa profundidade, seriedade e demora no casamento, podendo com ele discutir inúmeras circunstâncias de vida e experiências com as quais eu posso aprender, porque faz sentido para mim, porque nós somos parecidos em essência, mas vivemos coisas diferentes. Nós vamos para o mesmo lugar e as experiências do outro poderá me ajudar naquilo que eu ainda não conheço e não vivenciei. Assim, da mesma forma, eu lhe posso acrescentar. Seria muito sem sentido nós vivermos o tempo todo com alguém em que não houvesse uma possibilidade de nós aprendermos e ensinarmos. Porque tudo é exatamente igual, porque nada é novo naquela relação, tanto para uma parte quanto para a outra parte. Esse é um ponto que irá estimular mais à frente o que nós invocaremos para o casamento como sendo a criatividade. A criatividade que vem justamente do fato do outro olhar algo em você parece novo, só porque ele ainda não viu aquela página do livro da vida. Você lê uma página do mesmo livro que ele tem, mas como ele ainda não leu aquela página, ele diz que você é criativo. E você, tendo se direcionado no trajeto a ler determinadas páginas do livro da vida, não teve tempo ainda de ler as outras. E quando ele ler as outras que ele leu e você não leu, você vai dizer como ele é criativo, como eu tenho que aprender com ele. E isso se enquadra perfeitamente na proposta do casamento como relacionamento sério, profundo e duradouro, que tem a intenção de nos levar para o próximo nível de nós mesmos, encontrando, experimentando no relacionamento próximo, diário, aquilo que representa a nossa melhor versão, colocada à prova. Porque somente alcançaremos o estado de religação e nova identificação com o Criador quando nós tivermos não só compreendido, mas testado, vivenciado aquela plenitude, passo a passo, item a item, potencial em potencial, habilidade em habilidade, nas nossas relações mais próximas. Entre elas, o casamento. Se você entendeu toda essa perspectiva a respeito da identidade e os ajustamentos do nosso conceito sobre identidade única, semelhante e especificamente complementar por ser diferente, nós poderemos avançar nos próximos capítulos tratando de questões mais práticas sobre como você pode se tornar o esposo ou esposa forte, amado e exponencial na mensagem que traz dentro do seu coração.